Olá, internautas. Estamos de volta com o programa Momento Econômico, produzido pela ANEFAC, Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade. O nosso tema de hoje é a certificação digital, falando sobre segurança, autenticidade, vantagens, desde quando nós estamos lidando com a certificação e como as empresas estão se beneficiando e as pessoas físicas também, além do governo. Principalmente o fisco, que hoje já não recebe aquela quantidade imensa de papéis, documentos, ele já recebe de uma forma digital. Melhor ainda, sem chance de fraude ou de manipulação, porque a forma como está sendo conduzido já elimina ou reduz muito essa possibilidade. E o nosso convidado de hoje é o Maurício, que é o diretor de certificação digital da Serasa Experian. Maurício, como funciona a certificação digital? Certificação digital, então, é essa forma de você conseguir se identificar e assinar digitalmente documentos eletrônicos pela internet, no mundo digital. Então, obviamente, você precisa de sistemas de software que consigam fazer o processamento das informações eletrônicas e, obviamente, processar as informações do certificado digital, onde nele vão constar as informações daquele signatário, daquela pessoa ou daquela empresa que se responsabiliza pelas informações que estão sendo assinadas naquele momento e que serão trafegadas aí, por exemplo, para a Receita Federal, para as bases de dados, onde você muito bem colocou, trazendo todos os benefícios de você manusear os dados de forma eletrônica e utilizando esses próprios softwares que você tem já instalado em sua base, conseguir realizar processamentos e conferências de dados que no papel seriam humanamente impossíveis serem realizados pela quantidade de fiscais que hoje a Receita teria. Vamos falar como se fosse a inteligência das coisas. Quer dizer, já tira também, além de você tirar aquele trabalho manual, braçal, de quem recebe para olhar, o próprio software lá já faz tudo isso daí sem erro, numa rapidez. Então isso gera uma redução, inclusive deveria gerar uma redução de despesas do lado de quem recebe ou do governo. Isso procede mesmo? É isso que está acontecendo? É exatamente isso. A Receita Federal, então, ela conseguiu identificar que em se automatizando um processo que antes era totalmente manual, físico, em papel, onde você, para garantir que as informações estavam coerentes, você precisava de fiscalização apurada, de uma equipe enorme fazendo o processamento manual daqueles documentos, você consegue levar todas essas informações e essa inteligência para o mundo digital. Então, sem dúvida nenhuma, você melhora a tua eficiência operacional, porque aquelas equipes enormes que conferiam dados, agora elas podem fazer outro tipo de atividade para aquele processo, e sem contar com a questão de tempo, melhoria da eficiência e dos custos também, porque você aí consegue fazer uma redução também de agências, onde você não precisaria receber essa documentação fisicamente, você consegue receber ela totalmente de um equipamento, de uma estação de trabalho, de uma pessoa, de um escritório, de uma casa, até a base dos servidores da Receita diretamente, sem precisar de uma agência ali para receber a documentação. Olha, para quem gosta de trabalhar as informações corretas, agilidade, é uma boa ferramenta. Para quem ainda insiste em fazer informações, fraude, tudo, é melhor desistir com certificado digital. Maurício, as empresas hoje, elas são obrigadas a ter a certificação digital, é uma lei aqui no Brasil, desde quando, como é que é isso? Vai quem quer ou não? Todo mundo está obrigado, como é que está isso? Aqui no Brasil tudo começou em 2001. Quando foi instituída a ICP Brasil, a Infraestrutura de Chaves Públicas. Essa regulamentação deu a equiparação jurídica das assinaturas manuscritas para as assinaturas eletrônicas. Então, legalmente falando, 2001. 16 anos já. Sim, são 16 anos, onde o principal usuário dessa tecnologia foi o próprio governo. O sistema tributário fiscal é um exemplo de sucesso
do processo de transformação digital com a aplicação da certificação digital. Com ele, as empresas sim foram obrigadas por uma questão do próprio governo. O governo, criando processos digitais, não faria mais sentido continuar recebendo documentos físicos, porque você inibiria justamente o caminho para a eficiência operacional, para um país mais transparente em relação às suas informações. Então, como as aplicações são de governo, o governo sim criou uma obrigatoriedade na qual, para utilizar os processos tributários e fiscais, todas as empresas precisariam encaminhar seus documentos eletrônicos. Fez algum cronograma desde olha, empresas maiores, depois menor, foi diminuindo? Com certeza. Teve? Ele vem fazendo um cronograma em suas várias aplicações. A última delas, que foi em relação ao Simples Nacional, empresas com mais de 3 funcionários que foram obrigadas a partir de janeiro desse ano. Então, para encaminhar as informações de recolhimento da Previdência e de fundo de garantia do trabalhador, hoje essas informações também precisam ser encaminhadas digitalmente. No passado a gente já tinha visto nota fiscal eletrônica, outros tipos de declarações de pessoas jurídicas que já tinham necessidade de serem encaminhadas eletronicamente, utilizando a certificação digital da ICP Brasil, essa regulada pelo próprio governo brasileiro. Podemos resumir que hoje, 2017, não tem mais nenhuma empresa, pessoa jurídica, com mais de 3 funcionários que está desobrigada de certificação. Todos estão. Todas essas empresas hoje utilizam o certificado digital para algum tipo de relacionamento com o governo. O que a gente ainda não vê e que a gente espera ver num futuro muito em breve são outros setores da economia fazendo uso dessa mesma tecnologia que já é um sucesso, né? Não só no sistema tributário fiscal, fazendo uso aí massivamente, muitas empresas, todas elas acima de 3 funcionários hoje já fazendo algum tipo de uso, em algum tipo de aplicação. A gente vê o judiciário também massificado o uso, todos os tribunais hoje aceitando também. Operação Lava Jato que eu diga, né? Exatamente. E a gente espera ver outros setores da economia também vindo de carona e enxergando os benefícios que vieram da transformação digital e do uso da certificação digital no setor público, também levando essas mesmas vantagens para o setor privado. Você comentou do setor público, né? O que às vezes a gente ouve é essa pressão, né? Correria em cima das empresas do setor privado, mas não se nota muito essa mesma eficiência em ter processos digitais ou algo assim do lado do governo. Talvez seja aí uma boa oportunidade para fazer economias, se é que alguém vai pensar dessa forma aí. Vamos falar um pouquinho da segurança, que é o que, até porque muita gente não conhece. E quando eu comentei dessa entrevista aí, muita gente falou, não, mas e a segurança, e a fraude, será que eu não corro risco, né, devido a hackers e tanto? Fraude. Eu sei que a Associação Nacional de Certificadores de Certificado Digital, a ANCD, divulga percentuais de fraude. E recentemente a gente viu também que o IBAMA conseguiu eliminar muitas fraudes porque aqueles falsificações e tudo acabaram. Como você vê essas tentativas de fraude e isso piorou, evoluiu? Como é que você vê esse receio dos usuários com relação à fraude? Legal. Eu acho que a questão da fraude é uma realidade, né? Quanto mais a gente vê os processos indo para esse meio digital, é um meio que normalmente ele não tem uma segurança nativa, você precisa de elementos complementares para trazer essa segurança, como por exemplo a certificação digital. E esse processo, obviamente, é um processo que ele não tem fim, né? Ele é um processo evolutivo. Então a certificação digital hoje, ela é sim considerada um meio de identificação no meio eletrônico mais confiável. É por isso que ele traz justamente essa validade jurídica na transação. E esse trabalho ele vem sendo ampliado. Por exemplo, a gente nesse último ano, no processo de identificação de coleta de dados físicos, conferência do cara crachá para emissão de um certificado digital, agora é regulamentação que a gente colete
dados biométricos do cliente final. Então a gente coleta, por exemplo, a impressão digital, tira uma foto justamente para aumentar o índice de segurança. Então hoje a gente tem na certificação digital um índice de fraude. Essa fraude acontece justamente no processo de identificação, porque a tecnologia hoje ela é protegida contra a fraude, e ela acontece na taxa de 0,0060. Então é muito difícil você encontrar em qualquer outra tecnologia um índice de fraude. Por exemplo, o Facebook tem 9% de contas fake, ou seja, 9% das contas são falsas. Então, quando você aceita uma identificação eletrônica, um login com o Facebook, você está com um risco de 9% dos casos serem falsos. Quando você olha para a certificação, estamos falando de 0,0060. Ou seja, é um processo realmente muito seguro e, obviamente, o trabalho da ANCD, do ITI, que é o nosso órgão regulador, é justamente de fomentar cada vez mais a adoção dessa tecnologia, que ela é tão segura e ainda tão pouco explorada por outros setores da economia. Você falou aí da multibiometria, né, que é uma das coisas que ajuda a prevenção de fraude. Explica um pouquinho o que é esse processo aí que está... O que é a multibiometria que garante mais segurança? Legal. A biometria, na verdade, ela vai trazer para o processo de identificação nacional. Ela inclui impressão digital, alguma coisa assim? Digital. É impressão digital e face. Então, quando hoje você solicita um certificado digital, basicamente você precisa preencher um formulário com os seus dados, aqueles dados que que vão constar do teu documento eletrônico. Então, obviamente, ele nasce digital já em um formulário. Mas você precisa conferir para saber se aquelas informações que você preencheu naquele formulário eletrônico são de fato sua. Alguém com RG falsificado pode conseguir um certificado? É difícil conseguir porque todos os agentes, atendentes que efetuam esse processo, eles são treinados, são capacitados em grafoscopia, documentoscopia, justamente, não são peritos, obviamente, mas são treinados para, de uma certa forma, conseguir identificar pontos que pudessem comprometer e indicar que aquela documentação não é verdadeira, porque essa seria a fraude na certificação digital. Você utilizar o documento físico para solicitar um certificado em nome de uma outra pessoa. Então, como o Sistema Nacional de Identificação hoje ele é muito fragmentado, existe sim esse risco. Então, a identificação biométrica, a coleta das minúcias biométricas, elas vieram justamente para inibir essa questão da documentação. Então não basta mais um fraudador fraudar um documento de identificação e solicitar um certificado digital, porque ele precisará deixar a sua digital e a sua foto, dando para ele ali toda a prova de culpa do crime assim que for feito qualquer tipo de fraude. Espero que um dia o nosso documento de identidade RG também seja digital, porque daí um vai falar com o outro, a chance de alguém tentar vai ser bem menor. Vamos falar um pouquinho do acesso, principalmente as empresas que têm um contador e tudo mais. Como é que é esse acesso? Alguns dizem que é como você entregar o seu cartão de crédito com senha, com tudo para alguém. Mas os escritórios de contabilidade, eles usam esse certificado digital dos seus clientes. Como é que você vê isso aí? Isso é uma questão bem crítica hoje no processo, porque, obviamente, o sistema, quem encaminha as informações da empresa é o contador, que é o profissional qualificado para encaminhar aquelas informações. Mas, por outro lado, o certificado digital é uma identidade da empresa ou da pessoa. Então ela não pode ser emprestada para o contador. O que acontece muitas vezes é que os empresários, por não entender muito bem o significado do certificado digital, eles simplesmente entregam o seu certificado, ou seja, a identificação da sua empresa para a qual ele responde juridicamente, criminalmente, qualquer que seja o ato, e ele entrega por não conhecer justamente o poder desse documento. É que no caso... Isso acontece muito, Maurício. É que hoje o risco ele é menor pelo fato de não existirem muitas aplicações ainda desses outros setores que façam uso da certificação digital. Então, imagina um internet banking que possa fazer uso de uma identidade digital da empresa. Muito provavelmente nenhum desses empresários estaria emprestando o teu certificado para o contador.
Então, o jeito mais correto é que o próprio responsável pelo certificado fique de posse dele, claro, assine uma procuração eletrônica para que o seu contador possa transmitir determinados documentos em nome da sua empresa e o contador, utilizando o próprio certificado digital dele como contador e não mais o certificado da empresa, realizar as atividades em nome daquela pessoa jurídica. Isso vai ser muito bom para a indústria de certificação digital, porque uma vez que o cliente de fato tenha posse do produto dele, do certificado digital, por que não outras aplicações aparecendo aí, fazendo os mesmos usos que hoje o nosso sistema físico já faz? Olha, esse assunto é longo e teria mais perguntas, mas nós vamos encerrar, Maurício. A ANEFAC agradece a sua presença e vamos marcar uma outra vez para falar um pouquinho mais. E a ANEFAC realiza uma série de eventos, vocês podem acessar o nosso site, que é www.anefac.com.br. Obrigado a todos.